Olá, eu sou o professor Wallace Santana e vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o Oracle Cloud Infrastructure. Hoje vamos falar sobre os serviços de armazenamento. Bom, na agenda de hoje nós vamos falar sobre os serviços de armazenamento do tipo volume de bloco, ou block volume, sobre discos locais do tipo SSD, sobre armazenamento de arquivos, armazenamento de objetos e armazenamento para fins de arquivamento de longo prazo. Bom, antes de escolher o tipo de armazenamento, precisamos verificar quais são os requerimentos da aplicação ou do sistema que se quer implementar na nuvem. Primeiro, precisamos verificar se os dados eles terão que ser persistidos, né? Ou seja, uma vez gravados deverão permanecer, ou se eles serão não persistidos. Outro aspecto a se verificar é qual tipo de dado que será gravado. Banco de dados, vídeos, áudio, foto, texto, etc. Qual o desempenho requerido? Então, qual a velocidade de leitura e gravação que é necessária para prover o melhor desempenho para a aplicação? Outro aspecto importante a ser verificado é a durabilidade dos dados, quanto à retenção de longo prazo. O tipo de conectividade, se é local, ou seja, se o dispositivo de armazenamento está conectado diretamente na instância ou na máquina virtual, ou se a máquina virtual acessa esses dados via um link de rede, e o tipo de protocolo usado para a gravação dos arquivos. Então a gente pode usar bloco, arquivo ou via HTTP. Então os tipos de serviços de armazenamento eles se resumem em armazenamentos em bloco, né, que é o chamado block volume, discos SSD locais conectados diretamente nas máquinas virtuais, o NVMe, um serviço de armazenamento em arquivo semelhante ao NAS, o Network Attached Storage, né, que é o File Storage, o Object Storage, né, para se armazenar objetos geralmente grandes, que pode ser de dois tipos, nós vamos ver ao longo dessa aula. E o armazenamento de longo prazo, que na verdade é um subtipo do Object Storage. É o próprio Object Storage, só que para armazenamento de longo prazo. Bom, vamos começar aqui com o Block Storage. O que vem a ser o Block Storage? Ele é um hard disk, um disco rígido, que está ligado a um servidor, uma máquina virtual, só que ele é instalado não no mesmo chassi onde estão as máquinas virtuais, ele é instalado num chassi separado. Os dados são geralmente armazenados em blocos de tamanho fixo, podem ser acessados pelo sistema operacional como um disco montado. Então você liga esse disco numa máquina virtual e dentro da máquina virtual no sistema operacional esse bloco ele é montado com um ponto de montagem, se for no Linux, né, ou então com uma letra de drive se for no Windows, para que as aplicações do sistema operacional possam acessar os dados desse disco. As aplicações ou o sistema de arquivos do sistema operacional decide como que os blocos são combinados e acessados. Os dados são armazenados sem nenhum tipo de metadados. E é possível usar qualquer sistema de arquivos. Então, por exemplo, ambiente Windows usa NTFS, VMware, VMFS e assim por diante. E geralmente
ele é disponibilizado como uma Storage Area Network, não SAN. Aqui é um desenho esquemático, né, de como que a gente implementa o Block Volume. Então aqui nós temos uma região. Lembra que a região pode ter até 3 Availability Domains, né, domínios de disponibilidade. Aqui no caso ele está mostrando apenas um, então um AD. Lembrando que cada AD pode ter até 3 domínios de falha, que não aparece aqui no desenho. Quando nós criamos a instância, né, ou AVM, nós precisamos criar ela dentro de uma Virtual Cloud Network, né, uma rede virtual na nuvem. Dentro dessa VCN nós criamos uma subnet. E essa instância, essa VM que nós criamos, ela tem uma interface de rede, uma VNIC, né, uma Virtual Network Interface Card, que é conectada em uma determinada subnet, para que ele possa acessar a rede, acessar a internet e assim por diante. Cada VM ela tem que ser criada com no mínimo um volume de bloco do tipo boot. Então isso aqui é um disco que é criado e anexado na máquina virtual para que seja instalado o sistema operacional. Já o outro volume de bloco, ele é opcional, que é onde vai ser instalado, onde pode ser gravados os dados. Então o volume de bloco, ele é usado como armazenamento para instâncias de computador, né, ou VMs. Existem dois tipos, o de boot e o block volume para dados. Lembrando que este aqui é obrigatório. E esse outro aqui ele é opcional. Os dados que ficam armazenados aqui, eles são independentes da existência ou não da máquina virtual. Então, se eu destruir ou apagar essa máquina virtual, estes dados aqui, uma vez criados, permanecem. De tal maneira que se eu criar uma outra máquina virtual, eu posso simplesmente pegar esses discos e anexar nessa nova máquina virtual. Então, só relembrando aqui, recapitulando, o block volume de boot ele é usado apenas para instalar o sistema operacional e dar boot na máquina. Ele é obrigatório. E o block volume de dados ele é opcional e serve para instalar dados popular com os dados da aplicação. Então, isso é o típico uso para esse serviço de block volume são banco de dados, Exchange, o serviço de e-mail da Microsoft, VMware, para boot, como nós já falamos, entre outras coisas. Os volumes de blocos são altamente duráveis. Por quê? Como nós dissemos em alguns slides anteriormente, os discos ficam em um outro rack diferente da onde ficam as máquinas virtuais. E uma vez que a gente cria, no caso isso aqui é boot, e esses aqui são dados. Uma vez que esses discos são criados, uma vez que esses block volumes são criados, automaticamente são feitas réplicas nos diferentes domínios de falha. Isso aqui é totalmente transparente para o usuário ou para o cliente de serviço na nuvem.
Então esses dados são altamente duráveis e persistentes. É feita uma réplica nos 3 domínios de falha. Não há necessidade de se configurar redundância de RAID. E para minimizar, né, a perda de dados, é recomendado backups periódicos. E esses backups podem ser automatizados. Como é que funciona o backup de volumes de bloco? Para se fazer o backup de um volume de bloco, é necessário um outro objeto de armazenamento chamado Object Storage. Nós já vamos ver isso aqui em detalhes. Mas o Object Storage ele serve para que se copie grandes quantidades de dados. Então nós podemos pegar aqui um block volume, que pode ser um disco de boot ou de dados. Ao fazer o backup, nós copiamos esse block volume para o Object Storage. Se precisarmos fazer um restore desse disco, ele é recuperado do Object Storage para ser anexado aqui nessa outra instância. Se eu precisar transportar esse dado aqui, né, esse volume, para uma outra região, então a gente faz a mesma coisa, faz o backup dele para o Object Storage e do Object Storage a gente recupera numa região distinta. Existem 3 tipos básicos de blocos de volume. E a diferença entre eles está relacionada com o desempenho. Então, blocos de volume do tipo básico tem vai ter essa capacidade aqui de desempenho, né, a velocidade com que os dados são gravados e lidos no disco. O balanceado tem um desempenho mediano e o de alto desempenho tem as maiores taxas de leitura e gravação. Cada um desses volumes podem ter entre 50 GB e 32 TB, e cada instância pode ter até 32 volumes anexados a ele. Do ponto de vista da segurança, os dados são encriptados. O block volume já nasce encriptado, e quando os dados são transferidos de um lado para outro, eles também são encriptados, né, em trânsito. Isso pode ser gerenciado pelo próprio serviço da nuvem ou usando chaves públicas, o par de chaves pública e privada gerenciada pelo próprio cliente. Uma outra opção são os discos do tipo NVMe, né, que são discos de estado sólido ou SSD. São discos de alto desempenho. Esse disco ele é conectado diretamente na instância da máquina virtual. Só que ele é temporário. O que significa isso? O armazenamento ele não é persistente, mas ele sobrevive a reinicializações. Então, se a máquina virtual for reinicializada, os dados ainda permanecem lá. Mas se a máquina virtual for destruída ou apagada, os dados são perdidos também. Então, qual que seria o tipo de uso, né? Isso aqui seria usado em aplicações que exigem um alto desempenho, né? Então, alguns tipos de banco de dados, bancos de dados residentes em memória, data warehousing e bancos de dados transacionais. Então esses discos SSD locais são usados para alto desempenho. O serviço em nuvem não provê redundância em RAID, nem backup. Então, isso tem que ser, isso é de responsabilidade do cliente, né? Então o cliente tem que configurar o RAID ou configurar o backup. O protocolo ele é baseado em protocolo
o protocolo usado é baseado em blocos. E aqui alguns tipos de instâncias onde pode ser configurado esse tipo de disco. São todos tipos de instância esse caso aqui é um bare metal, né, que seria um servidor físico. E esses outros aqui são servidores dedicados, onde o cliente provisiona suas máquinas virtuais. O outro tipo de armazenamento é o armazenamento de arquivos, né, o file storage. Então, o que é o armazenamento de arquivos? Isso aqui é muito parecido com o NAS, né, Network Attached Storage, onde você cria uma estrutura de arquivo, né, com diretórios, com um ponto de montagem, e esse ponto de montagem você liga a uma máquina virtual. Então, esse aqui é suportado tanto em Unix ou Linux e Windows. No caso de Linux e Unix, o protocolo usado é o NFS. No caso de Windows, é o SMB. E esse tipo de armazenamento não precisa estar anexado à máquina virtual, porque o acesso é via rede. Então, o que acontece é que várias máquinas virtuais podem acessar esse ponto de armazenamento. Inclusive, é possível determinar que algumas máquinas têm direito de leitura e escrita, outras máquinas têm direito só de leitura e assim por diante. Aqui um exemplo de como funciona o serviço de armazenamento de arquivo. Então, o File Storage ele é configurado como se fosse uma instância de objeto, né? Ele não está ligado diretamente à máquina virtual. A conexão da máquina virtual com o File Storage é via rede. Então, nesse exemplo aqui nós temos uma região, cada região pode ter até 3 domínios de disponibilidade, aqui nós temos um, e os domínios de falha não estão representados aqui nesse desenho. É importante que exista uma rede virtual. Aqui eu tenho duas subnets. Então essas máquinas estão em subnets diferentes, elas não se comunicam diretamente. E elas acessam um file storage que está fora das subnets. Aqui alguns exemplos de aplicações típicas. Mas podemos destacar os sistemas de arquivo de uso geral, como pastas compartilhadas, por exemplo. O armazenamento de arquivo ele é altamente durável, então se a máquina virtual for apagada, o file storage permanece. E assim como os volumes de bloco, ele também é replicado em diferentes domínios de falha. Também é possível fazer backup e restore desse file storage. Outro tipo de armazenamento é o armazenamento de objetos, ou Object Storage. Ele é alcançado por meio da criação do que nós chamamos de bucket, ou balde. Que também não é anexado a uma máquina virtual. Isso aqui é uma instância totalmente independente e separada. Então esse Object Storage ele permite que arquivos de qualquer natureza sejam armazenados dentro dele.
Então, todos os dados, independente do seu conteúdo ou do seu tipo, são gerenciados como objetos. Cada objeto é armazenado dentro de um balde. E o que é esse balde? Ele é um compartimento lógico para o armazenamento de objetos. Os objetos são armazenados numa estrutura plana, ou seja, não existe uma hierarquia de pastas, né, como lá no File Storage. Isso significa que cada objeto ele é acessado de forma individual. E o acesso a esses objetos dentro do balde, do bucket, é feito por meio de comandos HTTP, como put ou get. Né? Então, colocar objetos dentro do balde ou retirar, recuperar objetos dentro desse balde. Ele é ideal, né, para armazenamento ilimitado de dados não estruturados, como imagens, mídias, como por exemplo imagens de CD, DVD, né, imagens ISO, logs, backups e qualquer tipo de dado, principalmente dados de tamanho bastante grande. Ele é um serviço regional, né, ou seja, está atrelado à região do serviço de nuvem, e ele não é ligado a nenhuma instância, né, ou nenhuma máquina virtual específica. E ele oferece dois tipos de armazenamento. Existe o standard, o padrão, o standard, que é o hot storage, né, onde você pode gravar objetos e recuperar objetos a qualquer momento. E o armazenamento frio, ou cold, também conhecido como arquivamento ou archive. Esse aqui ele é usado para armazenamento de longo prazo. Né, então, dados que precisam ficar retidos por anos. Então, os típicos usos, né? Então, armazenamento de conteúdo para data, imagens, logs e vídeos. Arquivamento e backup para longos períodos de tempo. Armazenamento de dados de log para análise posterior. Armazenamento de grandes conjuntos de dados, como por exemplo para pesquisas de genoma, internet das coisas, e também para Big Data. O Object Storage ele também é altamente durável, né? Então um balde ou bucket ele também é replicado para mais de um domínio de falha, dentro de um domínio de disponibilidade, e também é replicado entre domínios de disponibilidade. Então, como nós já falamos, ele pode ser de dois tipos, né? Pode ser do tipo padrão ou para arquivamento. A grande vantagem do arquivamento é que ele é 10 vezes mais barato do que o padrão, mas ele requer um tempo de retenção mínimo de 90 dias, e os dados, quando são restaurados ou recuperados, eles levam 4 horas. Então, se eu tenho um arquivo dentro de um Object Storage do tipo Archive, quando eu faço a requisição daquele arquivo, demora 4 horas para ele aparecer para mim. Aqui uma coisa importante, né, sobre upgrade e downgrade é que uma vez que você cria um bucket, né, create bucket, e você escolhe se ele vai ser do tipo standard ou archive, você não consegue depois mudar esse bucket de um para outro. Então, se eu criar ele como standard, não consigo fazer downgrade dele para archive. Se eu criar ele como archive, não consigo fazer ele upgrade para
o standard. Então, uma vez escolhido o tipo de storage, isso aqui não pode ser alterado. Bom, aqui nós temos então um resumo dos serviços de armazenamento do Oracle Cloud. Então aqui os discos do tipo SSD, volumes de bloco, lembrando que a gente tem dois, né, o para boot e o para dados. O armazenamento de arquivos, onde nós podemos ter uma estrutura hierárquica de pastas e arquivos, e que é acessado via um ponto de montagem pelas instâncias. Aqui o tipo de Object Storage, que pode ser do tipo Hot ou Standard, e o Archive. Como que é feito o acesso? No SSD por bloco, no bloco volume por bloco, no File Storage é uma hierarquia de arquivos e pastas, e no Object Storage, no Archive Storage, são objetos. A estrutura, o SSD em blocos, Block Volume também em blocos, File Storage hierárquico, e Object Storage é não estruturado. A durabilidade, discos locais SSD não são persistentes, mas sobrevivem a reinicializações. Block Volume e File Storage eles são duráveis e possuem cópias entre os domínios de falha dentro de um mesmo domínio de disponibilidade. E o Object Storage eles possuem múltiplas cópias entre diversos domínios de disponibilidade. A capacidade de um SSD local é da ordem de terabytes, de block volumes petabytes, File Storage exabytes e Object Storage da ordem de petabytes ou mais. Os tamanhos típicos, então, discos locais SSD algo em torno de 51 TB para bare metal e até 25 TB para máquinas virtuais. Block volumes entre 50 GB, que é o mínimo, né? Então quando a gente cria uma máquina virtual com boot volume, esse disco tem no mínimo 50 GB e pode chegar até 32 TB. Lembrando que cada instância pode ter anexado a ela 32 volumes. File Storage até 8 exabytes e Object Storage o máximo de 10 terabytes por cada objeto. Aqui os usos de caso típico, né, para cada uma dos tipos de serviço. O que nós devemos usar mais comumente deve ser os block volumes. Pelo menos quando nós criamos uma máquina virtual, obrigatoriamente a gente vai ter um block volume, um boot volume, né, de boot, né, para a instalação do sistema operacional. E é isso que nós vimos hoje. Então, os tipos de volumes de bloco, ou block volume, os discos SSD locais, né, que oferecem o melhor desempenho para as máquinas virtuais, armazenamento de arquivos, né, onde nós temos uma estrutura hierárquica de arquivos e pastas, e o Object Storage, né, que é para arquivamento de arquivos grandes, como vídeo, log ou backup, né, e ele é dividido em duas partes, né, em dois tipos. A gente tem o Object Storage para armazenamento padrão desses dados, e que é rapidamente recuperado, e o armazenamento de longo termo, armazenamento para retenção, que é o Storage Archive, o Archive Storage. Aqui uma lista de links interessantes que vocês podem acessar para poder se aprofundar nesse assunto. Não esqueçam que na descrição desse vídeo tem outros links importantes e interessantes. E é isso. Obrigado.